Pai, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos a Ti, Senhor, pelos Seus cuidados para conosco, por esse maravilhoso dia que Tu nos proporciona, por essa grande oportunidade de estar desfrutando da Tua presença. Te agradecemos. Pedimos a Tua ajuda para tocarmos na Tua palavra, para nos ouvirmos a Tua palavra. Nós contamos contigo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmão. Somos... o assunto desses dias aqui tem sido acerca da família, e vamos sempre estar repetindo essa realidade desse assunto, que é o assunto de Deus, que está no coração do Senhor, e não de agora, mas sempre esteve no coração do Senhor. Então nós estamos meditando juntos, e havia expressado que o Senhor, Ele continua trabalhando para a restauração da família, sabe? Há um trabalho contínuo do Senhor em prol da família, e nós vamos ver Gênesis capítulo 6 e verso 6 e verso 9, mas quero ver uns versos antes. Vamos ver a partir do verso 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de ter havido feito. E o verso 9 diz assim: essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E então Deus decidiu a destruir a humanidade com o dilúvio, mas antes Deus fez Noé ciente. E não só fez Noé ciente, mas também deu um tempo para que o povo se arrependesse. Foram 120 anos de prazo para que o povo viesse a arrepender e se converter ao Senhor. E esse verso, muito bonito esse verso 9, que Noé andava com Deus. Enoque andou com Deus. Ou seja, andou com Deus, andava com Deus, anda com Deus. Isso são muito maravilhosos. Andar com Deus. Ele disse que Enoque andou com Deus, Deus levou para si. Talvez seja por isso que muitos não estão encorajados a andar com Deus, para que Deus não leve para si. Mas Ezequias também andou com Deus, ele andou na presença de Deus. E Deus aumentou seus anos de vida. Deus também gosta de companheirismo, de alguém que anda com Ele. E andar com Deus é seguir após Ele, seguir as suas pisadas, passar por onde Ele passou. Então, Deus deu um tempo para que o povo se arrependesse. E Ele deu detalhes para que Noé construísse a arca. Enquanto Noé trabalhava, esse estava mostrando a longanimidade de Deus, esperando para que o povo viesse ao arrependimento, para que o povo se convertesse a Deus. E Pedro disse que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempos tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se salvar. Que todos sejam salvos. E não só que seja salvo, mas que chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então a salvação é uma etapa, e ao conhecimento é uma outra etapa. Mas o desejo de Deus é que todo homem se seja salvo. E que toda a família seja salva. Todo homem sendo salvo, então toda a família seja salva.
Então Deus trabalha em prol da salvação da família, da restauração da família. E então vemos 1 Pedro 3,20. Pedro falando acerca dessa longanimidade de Deus, dessa paciência de Deus. Deus é muito paciente. Então todo o povo está debaixo da paciência de Deus. 1 Pedro 3, verso 20. Disse assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus. Ou seja, Deus espera nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Né? Então, esse tempo que Deus deu para o povo se arrepender, 120 anos, o povo não se arrependeram. Mas graças a Deus por Noé e pela família de Noé. Então Deus salvou Noé e a sua família. Isso significa que Deus está interessado a salvar famílias. Ou seja, não o indivíduo, mas a família. Não só o indivíduo, mas família. Então o Senhor busca a família e salva Noé e a sua família. E Gênesis 7 vai dizer que ele mandou, depois da arca pronta, ou já que o povo não se arrependeram, já que se não converteram, então Deus mandou que Noé entrasse a arca. No capítulo 7 de Gênesis, e no verso 1, diz que Deus mandou que Noé entrasse na arca, com toda a sua família, com todos os seus. Algo que me chama assim a atenção, quando alguma expressão que diz, meu filho, minha esposa, meu esposo, meu amigo, meu vizinho, meu parente. Irmãos, isso muito me chama a atenção. E aí eu lembro daquela expressão da mulher cananeia, esse minha filha está terrivelmente endemoniada. E diz que o Senhor procurou esconder daquela mulher. Ou seja, colocou uma prova para aquela mulher. Procurou se esconder e não conseguiu. Porque havia um coração que buscava. E ela disse, minha filha. E o Senhor então recuperou aquela filha que estava presa pelos demônios. Então, quando você diz, meu, eu creio que o Senhor está voltado para essa expressão. Ou seja, de tudo aquilo que é seu. E você vê que quando os anjos chegaram na casa de Ló, perguntou se ainda há mais aqui dos seus. Então o Senhor está à procura da sua família, daqueles que te pertencem. Sabe? Porque Ele quer salvar a família. Então mandou que Noé entrasse na arca. E Noé entrou com toda a sua casa, com toda a sua família, com seus genros, com sua nora, todos entraram na arca. Ou seja, a graça de Deus veio não só a Noé, mas também toda a sua família, para salvar toda a sua família. E quanto à família de Ló, nem todos tiveram esse privilégio, porque os seus genros recusaram. Mas houve um tempo oportuno, houve uma hora oportuna para que ele se rendesse, para que saísse de Sodoma. Mas com Noé foi diferente. Toda a sua casa, toda a sua família entraram na arca. Foram salvas. Então, há a promessa de Deus para a família. Lembramos do carcereiro de Filipos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. No verso 30, ele faz uma pergunta. E naquela pergunta, ele expressa o desejo do seu coração. Atos 16, e verso 30 e 31.
Disse assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Quais são os requisitos? O que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Ou seja, expressou o desejo no coração de ser salvo. Queria ser salvo. Então perguntou: o que eu preciso fazer? E a resposta foi a seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou tu e a tua família. Primeiro você, depois então a sua casa. Ou seja, se há um salvo na casa, a promessa é para que todos sejam salvos. Então, ele tomou aquela decisão, uma decisão que flui do coração, espontânea. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Foi impactado, e ele desejou ser salvo, e a resposta foi essa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para Noé e sua família, a arca era a oportunidade. A única. Para o carcereiro, era crer no Senhor Jesus, a única oportunidade. O fato de Noé ser salvo, e que também houve oportunidade para que seus filhos fossem salvos. Mas não só pelo fato de Noé ser salvo, ou seja, a sua família precisava crer na palavra de Deus. E eles creram na palavra do Senhor, em obediência à palavra, entraram na arca. Então a salvação vem pelo Senhor. Maravilha ter os pais crentes, família crente, nascer no lar cristão, como expressamos isso muitas vezes. Mas é individual. Aquele que é salvo, ele vai clamar ao Senhor por causa da sua promessa. Mas aquele que quer ser salvo precisa crer no Senhor. Porque a salvação vem pelo Senhor Jesus. Lembra de Atos 4, verso 12? Que nenhum outro há salvação, a não ser pelo Senhor Jesus. Então, maravilha, está guardado e protegido num lar cristão. Mas a sua salvação vem a partir do momento que você crê no Senhor, que você confessa o nome do Senhor. Aí então será salvo. Mas aquele que é salvo, pelo fato de ser salvo, existe uma promessa. E Atos 2, verso 39, diz assim: a promessa é para vós e para os vossos filhos, para os que estão longe, para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então existe uma promessa e você precisa crer. Aquele que é salvo crê na promessa, e aquele que deseja ser salvo crê no Senhor Jesus, que pode salvar. Então a salvação vem pelo Senhor, e nenhum outro há salvação, pelo qual importa que devamos ser salvos. Então, esse carcereiro foi salvo, e agora uma promessa quanto à sua família. A promessa é extensiva, ela avança até a família. Então o carcereiro foi agraciado com essa salvação. E posteriormente, essa promessa se estende também à sua família. Vamos ver um outro verso. Gênesis 9. Gênesis 9. E verso 12, disse assim: e disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco.
por geração eterna, ou por gerações eternas. Verso 13. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Verso 14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, esse é o sinal, esse é o concerto entre mim e ti, e em todas as gerações, que esse arco, ou seja, o arco-íris, tem um sentido totalmente espiritual. Esse arco-íris aponta para o Senhor. Então, fala assim, quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, olha para o arco, olha para essa aliança, né? E lembra da promessa, porque muitas nuvens chegam nas nossas famílias, né? Nas igrejas onde nós reunimos, muitas dificuldades, muitas diversidades, cada nuvem tensas, né? E todos nós temos essa experiência, mas quando chegar essas nuvens, seja ela enfermidade, seja elas situações diversas, olhe para o arco, olhe para a aliança. E não só quando olhamos para a aliança, mas o próprio Deus também está contemplando e olhando, e quando ele olha, ele lembra da promessa. Né? Deus olha para seu filho e lembra da promessa que fez. Ou seja, essa aliança, esse arco. Então, diante da adversidade, temos uma esperança, temos um consolo. Essa esperança viva. Veremos 1 Coríntios 3,11. Diz que não posso colocar outro fundamento além do que já está posto. Ou seja, Cristo é o fundamento das promessas de Deus. Sejamos fundamentados nessas promessas. Cristo é o fundamento das promessas de Deus. 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está, o que já está posto, o qual Jesus Cristo. Esse é o fundamento, e é o fundamento também das promessas. É essa aliança que Deus fez com Noé e estendendo a todas as gerações. Então Cristo é a nossa esperança. A salvação vem por Jesus Cristo, e que Ele está interessado em salvar todo homem. O desejo do coração do Senhor é que todo homem seja salvo. Mas todo homem precisa crer. Que toda família precisa ser salva, mas que toda família precisa crer. Crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. E vemos uma aparente demora. Não que seja uma demora, que Deus faz tudo no seu tempo. Mas se vemos uma aparente demora, que parece que as nossas intercessões têm sido poucas. Porque quando você vê que Ló, nem todos foram salvos. Mas você não vê falar que Ló era alguém que se dedicava à oração. Abraão, sim, era dedicado à oração, pela salvação. Mas Ló não se vê falar, podia até que orava, mas não havia uma dedicação. Mas se dedicarmos a clamar ao Senhor, lembrando da sua promessa, então todos poderão ser salvos. E devemos orar e descansar. Porque às vezes nós plantamos de manhã e queremos colher de tarde. Mas precisamos, há tempo de plantar e tempo de colher. Então devemos orar e descansar, deixar na mão do Senhor
e continuar clamando o Senhor, mas descansado nele, esperando nele, crendo que ele vai fazer, que ele pode fazer. E quando eu pensei em ser cristão, foi em 77, no ano que eu casei, pensei em ser cristão. Mas só vim me converter ao Senhor em 84. Passaram alguns anos aí, uns 7 anos, 8 passaram. Mas na hora certa, então, o Senhor me arrebatou. E eu estava reunindo há 9 meses com os crentes. Estava reunindo. Mas depois de 9 meses que estava reunindo, realmente me converti ao Senhor. E às vezes eu orava, cantavam com eles, mas a salvação veio. 27 de abril de 1984. Sabe? Que bom estar junto, que bom estar reunindo. Devemos encorajar todos a reunir. Mas a salvação, um dia ela acontecerá. Muitos oraram por mim. Foi a contribuição de muitos irmãos clamando por mim. Minha mãe foi uma delas. E no dia certo, aquele dia eu acordei, para mim era um dia diferente de todos os dias. Sabe? Eu lembrei das palavras que eu ouvia na reunião. E falei, Senhor, eu estou com os crentes aí reunindo um tempo. Isso é uma verdade que eles estão falando. Eu tenho concordado com essa verdade. Tenho até orado com eles, mas eu me sinto distante dessa realidade. Falei, Senhor, eu quero ser salvo. Aquele dia. Foi um dia de sábado de manhã, 27 de abril de 84. Sabe? Houve um renovo naquele dia. O Senhor me salvou naquele dia. E que não percamos a esperança. Pelo contrário, que confiamos na promessa do Senhor. Conheci alguns irmãos aqui, conheceram o José João. E ele falou assim, olha, eu creio que todos os meus filhos vão ser salvos. Ainda que eu não veja, ainda que não seja nos meus dias, mas eu morro crendo que eles vão ser salvos. E só falta um para ser salvo. Então o Senhor cumpre. O meu filho está com 38 anos. Agora em abril vai fazer 3 anos que ele foi salvo. Houve um tempo. E se eu fosse mais dedicado, eu fosse mais dedicado. Respeitamos que há o tempo do Senhor. Mas se há uma dedicação, precisamos estar dedicados, clamando, pedindo ao Senhor. E as orações também têm sido muito útil em todos os aspectos. E nos livramentos que o Senhor dá ao seu filho que você não sabe. Os livramentos que o Senhor dá ao seu esposo que não é cristão e que você não sabe, que você não vê. Os livramentos que o Senhor dá à sua esposa que não é cristã e que você não vê. As suas orações têm tido efeito diante do Senhor. Tanto para o livramento no dia cotidiano e também para o livramento da salvação. O livramento, o maior livramento é ser salvo pelo Senhor. O maior livramento de Noé e a sua família foi entrar na arca e ser guardado na arca. Sabe? E essa arca simboliza Cristo. Salvo por Cristo, guardado em Cristo, escondido em Cristo. Nossa vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. Se a gente pudesse ver com uma grande clareza aonde é que nós estamos. Estamos numa posição aonde a mente humana não pode alcançar, onde os demônios não podem alcançar. Estamos escondidos nele, no Senhor. Sabe? Ele está sentado à destra de Deus, Ali estamos nós, ali está a igreja. Está protegida, está guardada. Então, os demônios não prevaleçam, porque estamos escondidos. A nossa vida está escondida com Deus, em Cristo Jesus. E esse esconderijo é também para os nossos filhos, é também para a esposa, para todos aqueles, é para a família. Esse esconderijo é para a família.
aonde podemos estar descansados nele, desfrutando dele. Então esse trabalho de Deus, esse trabalho incansável, Deus não cansa. É um trabalho contínuo, por nós e para nós, para a salvação das nossas famílias. E quando há uma salvação, há uma festa no céu. Quando alguém se arrepende, há festa no céu. Há uma alegria no céu. E essa alegria, ela vem refletir na terra, na sua igreja. Quanto então o Senhor tem prazer na salvação? Tem prazer nas famílias, para que a terra seja cheia de famílias salvas. E graças a Deus, por esse cuidado e por esse trabalho, por nós. Então, 2 Pedro 2, verso 5. Segundo Pedro 2, verso 5. E disse assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer ao dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, é o pregoeiro da justiça. E Judas 1,14 diz que Enoque profetizou. Então, Deus se agradavam desses homens, desse testemunho, o pregoeiro da justiça. E os seus filhos creram, a sua família creu. Ainda que os outros não creram, mas prove Deus salvar a família. Bem-aventurado aqueles que crê. Então, o pregoeiro da justiça, havia ali um testemunho. Porque Deus agradou de Noé. Deus agrada aqueles que andam com ele. Diz que Noé era irrepreensível, era perfeito. Então Deus estava voltado, ou seja, olhando, ou seja, esse testemunho. E nós somos tendentes, não entendemos muito bem acerca de testemunho. E às vezes eu penso assim, eu tenho que dar um bom testemunho. Eu vou procurar agir dessa forma para que dê um bom testemunho. Mas a verdade é que o meu testemunho está falido. O verdadeiro testemunho é Cristo. É o Senhor em nós, esse é o testemunho. É o Senhor na família, esse é o testemunho. Sabe? E a gente se preocupa em dar um bom testemunho. Mas isso que não cabe a nós, isso realmente cabe ao Senhor. Ele é um testemunho, no seio das famílias, na nossa vida cotidiana. Então vemos, mas Noé então tinha essa, Noé andava com o Senhor, agradou o Senhor. E vamos ver o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, o verso 9. Filipenses capítulo 4, verso 9. Ele falou assim, o que também aprendeste? Por certo, nós podemos, pais, os maridos, posso dizer isso para a sua família, a esposa dizer para os filhos, né? E essa expressão que Paulo disse assim,
o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Cada um de nós temos essa liberdade de dizer para a nossa família, o que viste em mim, o que ouviste, o que viste em mim, o que ouviste, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Uma vez eu vi um irmão perguntando para as crianças, falar das personagens da Escritura, ou seja, com quem que você gostaria de parecer? De quem que você gostaria? Uma menina fala, Esther. Aí outra criança, Tiago. E outra, Ruth. E eu fiquei observando que ninguém falou do seu pai e da sua mãe. Mas que Paulo fala aqui, aquele que viste em mim e aprendeste, que eu viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Mas que nós possamos, pela fé, expressar, e vivermos essa realidade, ou praticar a palavra, se é que ela é para nós praticar. Eu penso que era para nós obedecer. Obedecermos a palavra de Deus. Mas então por que Tiago falou assim, assim que de ouvintes, que não seja ouvinte esquecido, mas praticante da palavra? O que é praticar então a palavra? Quando nós obedecemos, recebemos essa palavra no nosso espírito, e o Senhor trabalha essa palavra para que ela venha de tal forma nos controlar. Então isso é uma prática da palavra. Controlado pela palavra, com o intermédio do seu espírito, aquela que penetra nos nossos corações. Essa é a palavra que nos guarda, é aquela que nós guardamos. Que Paulo falou assim, não é penoso escrever a terceira vez, porque é segurança para vós. Quando guardamos a palavra, somos guardados por aquela palavra. E então os nossos filhos, a família, se ser guardada pela palavra de Deus. Deuteronômio diz 11, 6 ou 6:11, não me lembro. Diz que há uma palavra no coração dos pais. Às vezes esquecemos. Diz que há uma palavra no coração dos pais. E dela falará aos seus filhos. Deitando, levantando, andando pelo caminho, ou seja, em todo o tempo. Falando para os seus filhos. Se está no coração dos pais essa palavra. Para poder instruí-lo, para poder ensinar. E à medida que eles recebem, são guardados pela palavra do Senhor. E aí, muitas vezes somos distraídos por muitas situações. Lembra de Sulamita, lá do capítulo 1 de Cantares? Atarefado por muitas coisas, por muitos trabalhos, não cuidei da minha vinha. Ainda fazendo muitas coisas boas, muitas coisas necessárias, que seus irmãos colocaram muitos trabalhos sobre ela. Diz que era morena, trabalhou muito no sol, mas não cuidou da sua vinha. Às vezes ficamos também atarefados com muitos trabalhos, até de coisas boas mesmo. Mas a vinha, às vezes, não é guardada. A família. Mas a promessa, ela está de pé. O Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Sabe? E o Senhor já sabia quem éramos nós. Ele nos conhece profundamente. Sabe? Não fez exceção e quis morar de entre nós. Ele requisitou essa família para ele. Desceu dos céus à terra. Não olhou a distância. Para estar de entre nós. Para morar em nós. Para se expressar em nós. E ele quis então agrupar famílias. Porque um indivíduo não pode conter o Senhor. Mas toda a família para que possa conter o Senhor.
Então vejamos um outro verso, vemos... Voltamos a 9, de novo, de Gênesis. Capítulo 9. Obrigado. Obrigado, irmão. Verso 12. Vamos ver de novo esse verso. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por geração em geração. Então aquela família é representante das demais famílias, tanto para as famílias salvas, né? Então havia um sinal, então um concerto. Essa aliança. E para que pudéssemos lembrar, olhando para o arco, olhando para a aliança, lembrar das promessas de Deus. Que somos tendentes a esquecer das promessas de Deus. Então ficou um sinal para que não viéssemos cair no esquecimento. Né? E olhar, então, para as suas promessas. E no Novo Testamento, ficou também um sinal. Que tivemos vendo ontem o partir do pão. Para lembrarmos da morte do Senhor. No partir do pão, então, é um momento específico para lembrarmos do sacrifício do Senhor. Que Ele morreu. Para que nós realmente pudéssemos desfrutar de vida. E as mortes acontecem, a mídia divulga, algumas aí que não tem muito tempo, mas já caiu no esquecimento. Mas ficou um marco, um sinal, que é o partir do pão, para que a morte do Senhor seja lembrada. Para que seja anunciado. Né? Então Deus estabeleceu. E ali no Velho Testamento, então vimos esse arco, para na hora das nuvens tensas, das nuvens negras, das dificuldades, na hora da diversidade, possa olhar. E Deus também está olhando. E do concerto que fez, ou seja, das promessas que fez. E Ele cumpre as suas promessas. Dia a dia, a palavra do Senhor está cumprindo em todos os momentos, em todos os lugares. Nós vemos cumprimento da sua palavra. Às vezes não percebemos, mas ela está sendo cumprida. Percebendo ou não percebendo, Deus é fiel para com a sua palavra. Ele é fiel para com a sua promessa. Parece que hoje vai ter batismo, né? Cumprimento da palavra do Senhor, está se cumprindo. Quando alguém se arrepende, cumpre a palavra do Senhor. Sabe? Quando ele se ajunta, cumpre a palavra. Em todos os momentos, Deus está cumprindo a sua palavra. Ele está trabalhando. Ainda que nós não percebemos. Cada um que seja salvo. Em muitos lugares, alguém está sendo salvo. Hoje, em muitos lugares, Deus está cumprindo a sua palavra. Ele está trabalhando. Em muitos lugares, hoje, alguém está se batizando. Em muitos lugares, hoje, alguém está se reunindo em torno do nome do Senhor Jesus. É o cumprimento da palavra de Deus. Que maravilha. Deus é fiel. Nada pode frustrar o intento do coração dele. Quantas oposições, quantas barreiras se levantam para que a palavra do Senhor não seja cumprida. Aí volta a dizer, ainda que ela se multiplicasse, ainda que triplicasse, não é suficiente para impedir o intento do coração de Deus. Deus é muito definido com a sua palavra, com a sua promessa, e Ele é fiel. Graças ao Senhor pela inclusão, irmãos. Ele nos incluiu. E vamos ver um outro verso. Aqui mesmo 8, no capítulo 8, Gênesis.
E verso 20. Capítulo 8, verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então edificou Noé um altar, e ofereceu holocausto no altar. Que maravilha, edificou um altar. Agora, falando acerca da família, quantos de nós temos edificado um altar? Com a família, em volta do Senhor e da sua palavra. Para descobrir na palavra qual é a vontade do Senhor para nós, qual é a vontade do Senhor para a família. Reuniões de oração entre a família. Um altar familiar. Todos voltados para o Senhor e a sua palavra, para o aconselhamento, para pedido de conselho. Irmãos, tem hora que eu não tenho o que dizer para os meus filhos. Tem hora que falo o que acho. Mas diz lá em Deuteronômio que há uma palavra no coração dos pais para os filhos. Então falta mais uma dedicação realmente diante do Senhor. E quando sentarmos, às vezes filhos pedem conselho, irmãos, isso já é um avanço. Quando o filho vem pedir conselho, o pai, a mãe, isso já é um avanço. Porque muitas vezes pede conselho lá fora. E não é difícil encontrar alguém mal intencionado. Ainda que encontre alguém bem intencionado, mas não melhor que os pais. Então, é motivo de alegria, de dar graça ao Senhor, quando um filho e uma filha vem pedir conselho. Pai. Isso é motivo de gratidão ao Senhor. De poder ajudar o filho, encaminhar o filho, encaminhar a filha. Porque muitas vezes as coisas que acontecem com eles na rua ficam prejudicadas, a mente prejudicada. Não ignoramos os ardis das trevas. Mas que maravilha quando eles vêm pedir conselho, os pais. E que deve perseverar desfrutando dessa liberdade em buscar conselho com seus pais, com sua mãe. E o verso 21. Então ele edificou ali um altar. E saiu ali em volta do altar. E aqui trouxe um grande resultado. Se construirmos um altar na nossa casa, então nós vamos ver que vai ter um resultado, um bom resultado. E então Deus fez uma promessa. No verso 21. O Senhor cheirou o suave cheiro e disse, ou seja, esse holocausto, apareceu bem o Senhor recebeu como cheiro suave. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor, em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra. Olha o resultado, irmãos. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra. O Senhor agradou daquele sacrifício, daquele holocausto que Noé ofereceu no altar. Então, não mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. O Senhor agradou desse sacrifício, desse holocausto, desse altar que ele edificou. Então, se nós edificarmos um altar na nossa casa, vem livramento em muitas áreas. Ou seja, vai ter um bom resultado. Que o Senhor realmente está atento. Aí volta a repetir.
aquela palavra quando você diz meu. Meu pai, livramento para minha mãe, para os meus filhos, para o meu vizinho, pelos meus parentes, pelos meus irmãos. E se edificar um altar em nossa casa. Então muitos podem ser livres. O Senhor agrada desse altar edificado em cada lar. Cada família. O normal é que tenha um altar edificado. Meu dia cotidiano está ali em volta do altar. Que às vezes nós vamos para longe. Como foi Ló. Mas Abraão ficou ali por perto do altar. Ali, onde podia estar intercedendo. Diante do Senhor. E Ló já foi para um lugar distante. Distante do altar. E nem toda a sua família foi salva. Referindo-se aos genros, Mas há um altar, há um sacrifício mais precioso, que foi aquilo que o Senhor ofereceu na cruz. E Deus agradou daquele sacrifício. Você que agradou o coração do Senhor, que agradou o coração de Deus. Vamos ver Efésios 5, e verso 2. Disse assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então ele oferece esse sacrifício na cruz. Aí está a nossa inclusão, o trabalho de redenção. Aonde o Senhor nos colocou nele. Por intermédio desse sacrifício, nós somos aceitos diante de Deus. Por aquilo que o Senhor fez na cruz. Esse sacrifício agradou. Ou seja, glorificou o Senhor. Por intermédio desse sacrifício. E nesse sacrifício, então, surgiu a nossa salvação. O trabalho do Senhor para conosco. E aqui mesmo em Efésios, no capítulo 1, e verso 6. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Pelo louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si mesmo no amado. E ainda vejamos 5:24, capítulo 5, verso 24. Aqui fala de família e igreja. Penso que nós já vimos esses versos dias anteriores. E disse assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Fala da igreja e também da família. Agora eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Quem dos maridos tem se esforçado para amar sua esposa? E qual esposa tem esforçado para sujeitar seu marido? Se você tem se esforçado, eu quero desanimar você. Não esforce, não. Deixa que ele faça isso. Quanto mais esforçamos, não conseguimos, porque não está no esforço. O Senhor, Ele que sabe amar, Ele já deu essa prova de amor. Então só Ele pode nos ensinar realmente a amar nossas esposas, a ponto de dar a vida por ela.
Só o Senhor pode fazer isso. Um dos nossos prejuízos é que nós temos se esforçado. Nós temos tentado bem intencionado, mas isso não traz bom resultado. Então, o Senhor voluntariamente, Ele amou de tal maneira que deu a sua vida. Mas se há um desejo, o desejo sim, é importante, mas o esforço não é importante. Porque quando nós desejamos, aí volta a lembrar da mulher de Cananeia. Deus não foge de um coração desejoso. Então Ele nos ajuda. Então, as esposas têm se esforçado para isso, bem intencionada. Mas isso é algo que o Senhor vai fazer. Ele mesmo que instrui, está nele isso. Porque Ele é sujeito. E só Ele pode ensinar a sujeição. Os filhos que são obedientes aos pais, que maravilha! O Senhor foi obediente, aprende a obediência com Ele. Essa é a fonte inesgotável. Ele pode realmente nos ensinar a obedecer. Então Ele deu a vida. E pode ensinar os maridos. De uma maneira muito especial. Que às vezes nem esperamos daquela maneira, esperamos que vai ser de outra maneira, mas às vezes... E principalmente, às vezes, numa situação bastante delicada. Porque nós estávamos numa situação muito delicada quando Ele nos amou. E deu a vida por nós. Porque é algo que nós aprendemos, tem situação que nós aprendemos fora do problema. Mas o melhor é quando nós aprendemos dentro do problema. Há livramento fora da situação, mas melhor aquele livramento dentro da situação. Quando você lembra, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí poderia ter livramento fora da situação, mas um livramento dentro da situação. O nome do Senhor é glorificado. Um livramento dentro da situação. E às vezes só quer nos livrar dentro da situação. Às vezes também fora da situação. Mas às vezes nos ensinar fora da situação, mas às vezes dentro da situação. O professor de matemática faz isso. Coloca lá e passa um problema para nos ensinar ali. Mas nós estamos aprendendo isso no dia a dia. O Senhor está nos ensinando, está nos encaminhando. Então esse verso 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também a Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmão, dá para ver com clareza que essa condição não está em nós. Não está em nós. Mas somos bem intencionados e até esforçamos para isso, mas temos prejuízo. É algo que o Senhor faz. É algo que Ele promove na sua igreja e nas famílias. Vamos ver. Vamos em Gênesis de novo, no capítulo 9. Verso 18. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã e o seu pai, o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e desse se pousou toda a terra. Desde que pousou toda a terra. E quando a arca se pousou sobre a terra, ainda levaram mais ou menos um mês para sair da arca. Então nós vemos ou seja, de esperar no Senhor, a paciência, de esperar também no Senhor. Abriu-se a arca, mas esperou. Ainda um tempo para sair da arca. Mas o que nós vemos aqui foi uma falha de Noé. A partir desse verso 20.
Mas não era perfeito, não era justo. E cometeu-se uma falha. Mas o único justo que nunca cometeu uma falha foi o Senhor Jesus. Mas alguém é irrepreensível. Será que esse irrepreensível nunca cometeu uma falha? Será que é perfeito? Mas é irrepreensível. E cometeu falha sim. Então, quando que alguém é irrepreensível? É quando alguém erra. E antes que venha a correção do Senhor, por intermédio de qualquer irmão, ele já se arrependeu, já se retratou. Então, quando chega, não, é irrepreensível. Não vê nada o que cometeu um erro, antes mesmo que venha até uma cobrança da parte do Senhor, ele já pediu perdão, já se rendeu, já se arrependeu. Esse é o irrepreensível. Antes que o irmão ou a irmã venha ajudar, já se arrependeu, já se retratou. Então esse é irrepreensível. Não é aquele que não erra, mas aquele que erra e retrata. Aquele que cai e realmente levanta. Quando alguém cai, qual o primeiro pensamento que vem? Levantar. Primeiro pensamento. Então se levantou, esse é repreensível. Quando vem a ajuda, não é mais necessária. Que o arrependimento deve ser contínuo. Quantas vezes erramos diante do Senhor? Durante um dia. Eu acho que não dá para enumerar. São muitas maneiras, de muitas formas, erramos. Pensamento, palavra e obras, de muitas. Mas recorremos ao Senhor, pedimos perdão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E um dos grandes benefícios é de estarmos juntos. Que quando erramos, a primeira coisa que nós pensamos é nos distanciar. É aí que era para nós estar mais juntos. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ó, irmãos, é muito importante estar junto. Devemos fazer o possível para estar junto com os irmãos e irmãs. Onde nós somos protegidos. Onde nós somos guardados. E, por outro lado também, nós somos tendentes a procurar se comportar bem entre os irmãos. Mas quando estamos um pouco distantes dos irmãos, já não somos tão cuidadosos assim. Eu penso que deveria ser o contrário. E ser mais cuidadoso quando está entre os... mas distante dos irmãos. Ser mais cuidadoso, porque de entre os irmãos tem muitos ajudadores e ajudadoras ali. Somos protegidos. E estar junto. Igreja junta. É claro que a igreja está junta, mas isso também aponta para a família juntas. Por um lado, a família unida aponta para a igreja unida, mas a igreja unida também mostra que a família deve permanecer unida, permanecer juntos. Permanecer juntos. Olha como os irmãos ajuntam. Eu não estava presente, mas eu já ouvi conversão de pessoas que viam os irmãos juntos. Viu os irmãos juntos. É uma pessoa que foi para a reunião, não era cristão. E parece que era noivo na época. E tal, a noiva não foi meio descontragido, foi para a reunião. E um ônibus cheio, era uma conferência, e já ia ele. E depois ele pensou em voltar. Falou assim, não vai dar certo para mim não, no meio desses crentes aqui e tal, não vai dar certo. E quando chegou, antes dos irmãos começar a reunir, e ele pegou e veio e falou pro motorista, motorista, dá para passar um som aí pra gente aí e tal, os crentes só falam de Deus, esse negócio tudo, passa aí um som pra gente. Porque eu estou pensando em pegar um avião e voltar. Aí ele foi e passou um louvor. O motorista disse, você passou um som, falou, rapaz, você veio no lugar certo, aquele louvor, e pregou para ele. Aí depois daquilo ele não estava bem seguro de que voltava, mas foi participar da reunião.
e viu os irmãos se abraçando, aquela coisa. Ele falou, nunca vi um negócio desse. E os irmãos, eu falei, o assunto não tinha nada a ver com conversão, estava até falando acerca, era até do Partido do Pão. E eu falei para quem estava perto de mim, falei, sabe? E eu comecei a chorar e tal, e falei assim, eu estou querendo aceitar Jesus, mas eu não, sabe? Eu queria levantar a mão, mas tomei sem jeito. O irmão falou alto, levanta a mão em nome de Jesus. E ele levantou e foi lá. E ele falou que já está com vários anos na caminhada. Irmãos, como é bom estar junto. O entrelaçamento dos irmãos, o amor dos irmãos. Devemos encorajar os nossos filhos a ir para a reunião. E teu esposo não é convertido, encoraja aí. Você não vai forçar. Encorajar, convidá-lo. E se não for, também descansa, fica em paz. Mas convida. Convida o seu filho para ir para a reunião. Sabe? Que fica preso pelo amor do Senhor nos irmãos. Como eu falei, meu filho converteu há 3 anos. Estava na reunião. No final da reunião, ele chegou para mim e falou, pai, é hoje. E a filha mais nova também falou, sim, eu também quero hoje. Como é bom. Graças a Deus pelos irmãos. Graças a Deus pelos irmãos. Como os irmãos são úteis. Quantos são, vão criar o mover do Senhor entre os irmãos. E eles percebem isso. Então deve encorajá-lo. Sabe? É te convidar, vamos. Ainda que você tem que atrasar um pouquinho, atrasa, espera. Ainda que vá até desinteressado, mas se quiser ir, vamos à reunião. E quanto a nós, devemos perseverar. Perseverar. Não ser aqueles que falam, vai, mas aqueles que falam, vamos. Quantas vezes estamos acomodados na oração, nas nossas próprias casas, e queremos que os da nossa família avancem. Primeiro você, crê no Senhor Jesus, e depois a tua casa. Depois a tua casa. Conheço uma determinada irmã que está, não, porque eu quero que meu marido seja cristão, eu quero contar, depois faz. Maravilha. Tem pessoas que o dia que ele toma a decisão, ele toma mesmo e serve o Senhor, fiel mesmo. Não estou dizendo que você não seja fiel. Mas se ele crê, a partir do momento que ele crê, você vai ter que correr para acompanhar ele. Porque ele vai e você está um pouco vagarosa. Às vezes somos assim, um pouco vagarosos e queremos que. E depois quando se converte, a gente fala, hoje não vou não, pode ir e tal. Vamos orar, não, você fala, irmãos, quanta ingratidão. Oramos, 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 e o Senhor traz com a sua beneficência, com o seu grande amor, e nós não valorizamos. Esquecemos daquilo que o Senhor fez. E não valorizar o seu filho que agora é cristão, o seu esposo que agora é cristão, o seu esposo que agora... Valorizar isso. E procurar cooperar para que haja um avanço da parte do Senhor. Então, muitas vezes, nós esquecemos daquilo que o Senhor fez. Não valorizamos aquilo que o Senhor verdadeiramente deu. Filho é presente de Deus. Esposa é presente de Deus. Esposa também, tudo é presente de Deus. Tudo que Deus deu. E tudo é para ser valorizado. É valorizado. E quanto o Senhor... E se nós... quando nós ficamos acomodados, que é uma tendência de nós acomodarmos. Uma tendência de nós acomodarmos. O Senhor tem vários meios. Às vezes precisa surgir alguma situação para a gente poder clamar ao Senhor. Às vezes precisa de alguma situação. Quer dizer, no meio da situação nós clamamos. Mas como eu disse no início, é melhor clamar antes como se estivesse no meio da situação. Não esperar clamar como se estivesse no meio da situação. Então, verso 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha.
Então, Noé então lavrou a terra e plantou uma vinha. E no verso 21 disse assim, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Olha onde está agora a conduta de Noé. Ou seja, não vigiou nessa área aí. Diante da sua família. Bebeu do vinho e se embebedou. No meio de sua tenda. E toda a sua família vendo. E o verso 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos fora. Não foi feliz, Noé não foi feliz. E ele foi muito além, a ponto de se bebedar e ficar nu na sua tenda. E os seus filhos passando por ali vendo. Como isso traz um mau comportamento, às vezes a conduta, traz um prejuízo à família. E o que seu filho mais moço fez? Ele foi e avisou para os outros lá fora. De falar da falha do seu pai. Irmãos, às vezes é a mulher que sai e fala da falha do marido. Chega para outros, vocês falam da nudez do marido, da falha. Ou às vezes é o marido que fala acerca da falha da mulher. E sai espalhando aquilo, se expondo. Às vezes é o pai que fala acerca da falha do filho. Da nudez do filho, ou seja, aquele comportamento sai espalhando até para os seus colegas. Esse é o comportamento do filho mais novo. Isso é comportamento de juventude, espiritualmente falando. Mas os filhos mais velhos não agiram assim. Eles agiram de maneira diferente. Mas que é essa maneira que então devemos agir nas nossas casas. Não se comportar como o filho mais novo, mas como os filhos mais velhos. Em vez de você espalhar, você ajuda. Quantas oportunidades, às vezes o esposo perde de ajudá-lo, porque ele vai espalhar. As dificuldades da sua casa, fala para uma pessoa e para outra. Ou a esposa fala do seu marido, dos seus filhos. Irmãos, isso traz um grande prejuízo. Isso aumenta o prejuízo. Aí vamos ver que disse os filhos, qual foi o comportamento dos filhos mais velhos? Esse é o comportamento normal. Sabe? Se o seu pai falha, se a sua mãe falha. Sabe? Você deve honrar eles a si mesmo. Sabe? Você não deve sair espalhando, divulgando as fraquezas de seu pai. Que realmente, irmãos, é dentro dos lares é que se apresentam as fraquezas. Dentro dos lares que apresenta as fraquezas. É realmente se vê as fraquezas, se vê as dificuldades. Se você for lá em casa, não precisa passar muitos dias, não. Uma semana você vai ver já a dificuldade. Né? Que é dentro dos lares, ali junto que se vê. Sabe? É junto que se vê. E quando você vê, você é responsável pelo que vê. Você é uma testemunha. Isso em todos os aspectos, nós queremos uma grande visão. Ou até acerca de família, de muitos outros assuntos. Mas quando você vê, então você pagar o preço pela visão que você teve. Agora você tem que ajudá-lo, você tem que socorrer, porque você viu, você é o único responsável. Então na família, quando vemos uma falha, somos então responsáveis em ajudá-lo. Claro que na dependência do Senhor. Está diante do Senhor, por isso estava essa intercessão contínua. Para que o Senhor está sempre te encorajando, pronto a ajudá-lo. Quando você vê uma falha. Então o que diz o verso 23?
Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Reverência, respeito, sabe, irmãos? E foram ajudar o pai, foram cobrir. Esse também é o desejo do coração do Senhor, para que nós sejamos cobertos. Lembra lá de Laodiceia? O Senhor falou que compre vestes brancas para que cumpra, para que não apareça a sua nudez. O Senhor quer que nós sejamos cobertos. E às vezes nós agimos querendo descobrir o irmão, descobrir a irmã, descobrir o filho, descobrir. Sabe? Então esse proceder foi um proceder muito maravilhoso. Eles foram virados, né, com os rostos, e não viram a nudez do seu pai, cobriram o seu pai. Oh, que comportamento maravilhoso. Ao respeito, irmãos, a reverência. Não importa se o pai procede mal ou se não procede bem, eles foram, ajudaram, foram socorrer. Quantas oportunidades às vezes os filhos perdem? Né? Porque se você não vai espalhar, você já está ajudando. Você não vai fazer comentário, você já está ajudando. Não é apoiar a situação, mas está cobrindo. Porque o amor cobre multidão de pecado. Sabe? O amor, referência, né? Valorizar o seu pai, valorizar a sua mãe, valorizar os seus filhos. Né? O filho está descoberto, estamos falando de uma falha, às vezes uma falha grande. E procurar cobri-lo com cuidado, sabe? E assim, entre os irmãos, cobrir uns aos outros. Em vez de descobrir, não, cobrimos uns aos outros, ajudando uns aos outros. Isso também é algo que se colocando como servidor, servidora para a restauração de uma família. A restauração daquele prejuízo. Não é errou? Errou. Seu pai errou? Errou, mas ele não deixou de ser seu pai. Sua mãe errou sim, mas não deixou de ser sua mãe. Seu filho errou sim, mas não deixou de ser seu filho. Se o filho cair na lama ali, sujar todo, você vai deserdar ele? Não vai lá e dar um banho e tal, e tudo, ele continua sendo seu filho. É assim também que o Senhor faz conosco. Nós caímos, sujamos, e o Senhor nos lava, nos limpa. E nós continuamos sendo filho, Ele nos ama da mesma maneira. Não mudou o comportamento do Senhor. O seu amor é tão grande que não se abala por determinados comportamentos nossos. O Senhor é muito longânimo e é muito paciente para conosco. Né? Então, eles cobriram. Né? Aí Efésios 6, e verso 1, muito conhecido até mesmo das crianças. Né? As crianças também lêem a Escritura, acompanham os irmãos lendo, elas lêem também. Né? Aí depois nós retornamos aqui. Paramos aqui no verso 20, depois voltamos aqui. Vamos em Efésios 6. Em verso 1 e verso 2. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí no verso 2, honra o teu pai e tua mãe. A gente vê que
Não pediu para honrar somente o pai e não somente a mãe. Você lembra que quando Deus falou que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e que fosse para uma terra, ou seja, mais precisamente para Canaã, ele não foi direto para Canaã. Ele ficou em Harã. E foi também com ele seu pai, seu sobrinho. Então ele obedeceu a palavra até certo ponto. Até certo ponto. O assunto de Deus era Canaã e não Harã. E ele foi ali para Harã. Então alguém que, olha, eu obedeço a palavra até certo ponto. Então se o filho honra somente o seu pai, é aquele que obedece até certo ponto. Se é somente a sua mãe, é até certo ponto. Às vezes fiz a mãe chamar o pai e falar, vem aqui porque fulano tá. Olha, irmãos. Ou precisa até do esposo chamar. Chamar a esposa, olha, o menino não quer ouvir, não quer ouvir. Chama. Irmãos, então as coisas estão um pouco desconexas aí, ou bastante desconexas. Tem um partidarismo aí. As crianças são muito inteligentes. Elas sempre procuram um lado. Ela procura um lado onde vai encontrar uma certa facilidade. Eles sabem mais ou menos onde eles vão. Como dizia meu pai num ditado, você sabe o mato que tira a lenha. E essas coisas são perigos que precisam ser corrigidos pela palavra do Senhor. Você vê que na casa de Isaac havia essa diferença. O pai gostava mais de um filho e a mãe gostava mais de um outro filho. Jacó seria mais útil para sua mãe. Já Esaú mais útil para o seu pai. Ali teve, olha, irmãos, que dificuldade aconteceu naquele lugar. E durou muitos anos. Muitos anos. Que havia, claro que há aquele filho que é mais obediente, mas todos são filhos. Todos são filhos. E eles percebem, irmão, quando você atenta mais para um do que para o outro. Eles percebem. E eles percebem também na hora de fazer um pedido e tal, aonde eles vão encontrar a maior facilidade. Mas a esposa e o esposo devem estar junto, unido. Olha, não vai adiantar eu ir lá porque eu vou ouvir a mesma coisa. Porque ambos estão falando uma mesma coisa. Para proteger, isso é proteção para os filhos. Porque essa é uma das coisas que traz prejuízo entre os filhos. E isso, irmão, às vezes vai lá para... Ele já está um filho adulto e tal, mas... Conheço os filhos revoltados. Principalmente, irmãos, quando vai para o segundo casamento. Olha, irmão, separação. Traz grandes danos no casamento. Na família. Quantos filhos sofrem? Se alguém é viúvo, casar de novo, amém, maravilha. Mas agora é uma família dupla. E vai precisar de um duplo cuidado, de uma dupla dependência. Conheço os filhos revoltados. Sabe? E então, precisa sim, grande dependência do Senhor. Alguém acha que a separação é a solução. Olha, irmãos, quanto as trevas têm trabalhado. Pai, de encontro àquilo que o Senhor fez. Há um arranjo sutil das trevas nesses dias. Irmãos, e é tudo contra a igreja. Tudo que é contra a família é contra a igreja. E tudo que é contra a igreja é contra o Senhor. Então há muitas coisas sutis na família. E às vezes traz separação. É aquilo que falamos em João 2, a falta de comunicação
já significa que é uma gravidade. Que faltar vir já era uma gravidade ali. Quando o casal para de se comunicar, irmãos, e os filhos têm que ser assim, saber o que faz. Meus pais não eram crentes. Quando faleceram já era crente. Meu pai se converteu com 73 anos. E morreu 3 anos depois. E não era crente, mas muito me ajudou. Irmão, todo... Não que eu guardei aquilo, não que eu obedeci. Mas todo o tempo que podia estar comigo, ele estava falando, instruindo. Cuidado com isso, olha, cuidado com isso. Em todas as áreas instruindo. Como se comportar, sabe? É claro que os pais, o irmão Billy falava acerca de correção, né? Você dava, usar a vara no último, né? Essa é uma realidade. Mas o pai, por não ser cristão, e naquela época também se corrigia de maneira diferente, né? E ele me levou umas 2 surras. Uma eu não lembro muito bem não, mas uma marcou. Ele gastou 3 varas de guaxima. E eu te roubei uma caneta. Roubei uma caneta. Escondi ela, guardei. Minha irmã contou. Minha irmã contou. Aí quando contou, e na roça, vizinho, era longe, né? A meia hora mais ou menos para ir na casa do vizinho. Aí me chamou e falou, vamos lá entregar a caneta. Falei, meu Deus, ele começou. E ele já vai falando comigo, aconselhando, mostrando, para você ver como eu trabalho. Né? Eu trabalho diretamente. Meu pai ele parava 4 dias no ano. 4 dias no ano. Um era o dia de Todos os Santos, de Santa Luzia, aquela coisa, parando naqueles dias. O resto era todo domingo. Você vê que eu estou trabalhando diretamente para coisar vocês. Eu não te dou a caneta que eu não posso. Mas você vê que eu vivo trabalhando. Quero o melhor para vocês, eu não posso. Mas também não posso aceitar isso, fazer isso. Eu não posso te dar, mas não posso aceitar você fazer. E estamos andando pela estrada fora. E chegou num lugar, passava um córrego, uma água assim, passando. Ali ele parou e cortou uma vara. Estava faltando uns 5 minutos para chegar na casa e entregar a caneta. E ele falou, olha, e ele me bateu chorando. Eu nunca quero, foi a pior coisa é ver o filho para a cadeia. Meu filho ser preso. Porque lá quando você toma uma surra, fala, tomou uma surra, não é verdade, porque junta 4, 5 para te bater. Ele falando comigo. Então quando fala uma, é 4, 5. Eu vou te dar uma. Para não ver você apanhar depois. E bateu. Falando. Quebrou uma vara. Falou, corta aquela outra ali para mim. Aí foi. E deu. Aí tudo bem. Fomos lá entregar a caneta. Mas menina é coisa, meu Deus. Mesmo assim, essas lapiseiras, eu ainda tirei aquela molinha ainda. Sabe? Vou entregar, mas entrega com defeito. Né? E aí entregou a caneta, mandou pedir desculpa. E ele também pediu desculpa ali e tal. Tudo, né? Aí voltamos. Quando chegou naquele mesmo lugar, ele falou assim, agora mais uma. E deu outra surra. A outra foi menos. Umas 3, 4 varadas ali. Irmão, como foi boa essa surra? Muito bom para mim. Graças ao Senhor. Né? E depois em muitas outras áreas, me aconselhava e tal, negócio de bebida, mostrando todos. E eu não obedeci. Depois cresci e tal, e vivi minha vida, e bebi, mas sempre lembrava. Um dia eu fiquei, já estava até casado. Fiquei 12 horas preso. Ou 9 horas, uma coisa mais ou menos assim. De 9 a 12 horas. Mas lá eu lembrei daquilo que meu pai falava. Lembrei de tudo que ele tinha falado.
Em pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque foi mais ou menos, não sei, 7, 8 horas da noite que eu fui preso. E até de madrugada eu estava alcoolizado, mas depois que acabou o álcool, eu lembrei de tudo que meu pai falava. Como é bom os pais falar para os filhos. Parece que tem hora que eles não querem ouvir e sai, não importa. Fala no tempo do Senhor, fala, e deixa. E deixa. Mas foi muito bom. Sabe? Depois se converteu com 73 anos e 3 anos mais depois faleceu. Então, independente do comportamento do seu pai e da sua mãe, obedeça ao seu pai. Honra ele. Sabe? Se é que precisa de alguma correção, deixa com o Senhor vai fazer isso. Você lembra que quando Abraão disfarçara para que não divulgasse que era casado, mas que eram apenas irmãos, o Senhor corrigiu ele. Não via correção para ela, mas via correção para ele. E por intermédio de ímpio, irmãos. Às vezes o Senhor, nós somos tão enraizados, nós que às vezes precisamos usar até o ímpio para poder. Eu também, por que você fez isso? Ou você é crente, esse comportamento? Olha o mal que ia causar. Irmão, que correção. Quando o ímpio nos corrige, nós podemos receber como vem da parte do Senhor. Porque às vezes é necessário que seja assim. Sabe? Então o Senhor tratou com ele de alguma forma, corrigiu. Se os pais erram, deixa a correção, mas você submete. Você obedece seu pai. Honra seu pai e mãe. Porque senão você é aquele que caminha até certo ponto, que obedece a certo ponto, até Abraão, só vai até Arã. E o destino não é Arã, é Canaã. Se você obedece só ao seu pai, honra só ao seu pai, você é aquele que vai até Arã. E a gente viu no escrito do Atmani que o tempo que ficou em Arã não foi contado. Sabe? Então, se você também honra só seu pai, não, isso é um caminho até Arã. O que o Senhor falou foi pai e mãe. Pai e mãe. Honra pai e mãe. Valoriza pai e mãe. Porque às vezes nós vamos lamentar só lamentação. No dia do velório, às vezes é muito choro, mas de remorso, porque não realmente agiu conforme havia de agir. Ah, meu pai, ah, minha mãe, ah, meu filho. Eu estava uma vez em um velório que alguém falou com o filho que estava morto. Vai comer e tal. Eu falei, não, estou bem, comi e tal, estou alegre, estou em paz. Porque conheço meu pai e sei que ele já está no paraíso. Meu pai, sabe, deu um testemunho. Então não havia choro de remorso. Sabe? Para conhecer sabe do testemunho do pai. Então, então honra pai e mãe, valoriza pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. O Senhor quer que os filhos tenham vida longa. Muitas coisas não vai bem no colégio, não vai bem no trabalho, não vai bem no casamento. Ah, por que será? Honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Para que o dia que vive seja bem no trabalho, bem na igreja, bem na família, bem na faculdade, bem em todos. Porque o Senhor olha para os princípios que Ele estabeleceu. Então,
Só voltando ali para a gente terminar, voltar lá em Gênesis 8. Aí Gênesis 9. Então nós vimos no verso 23, né, que o filho mais novo agiu de uma forma, os mais velhos agiram de outra forma. E houve então dois resultados diferentes. Quer dizer, duas formas diferentes, dois resultados também diferentes. Aquilo que se planta, se colhe. Né? Então, verso 24 diz assim: então tomaram Sem e Jafé, repetindo, né, uma capa, puseram num sobre os ombros de seus Então, 24. 23, vamos repetir o 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros e os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai, e nos seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E então eles foram ajudar o pai, cobrir o pai, sabe? E servir ao mesmo tempo. O pai estava indefeso ali, porque ele estava embriagado. Ele não estava vendo o que estava se passando. Né? A sua conduta agora não foi boa, mas ele continuou sendo o governo da casa. E ele continuou a sua autoridade na família. Na sua conduta, sim, houve uma falha, mas como autoridade, como governo, então eles deveriam realmente reverenciar isso. Pai, não deixe de ser governo porque errou. Né? Mas o verso 24 diz o seguinte: e despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. Ou seja, a primeira coisa que ficou sabendo é aquele que fez o filho menor. Ou seja, o filho menor, ele não teve bom comportamento, mas o filho menor também não teve bom comportamento. Ou seja, foi pior do que o pai. Que não viu correção para Noé ali, mas teve correção para o filho. Às vezes nós vemos um mau comportamento na família de um filho, de um pai ou de uma mãe, mas agimos de tal forma que provocamos uma outra situação e causamos um outro erro. Então ele viu sobre o que fizeram o seu filho menor. Olha, isso realmente envergonhou Noé. Isso foi uma grande decepção. Ou seja, não precisava que os outros soubessem disso. Por que que ele então não cobriu o seu pai? Nem os outros ficariam sabendo, irmãos. Nem os outros irmãos ficariam sabendo se ele pudesse cobrir aquilo ali. De alguma forma, ajudar o seu pai. Mas ele fez questão de ir lá e fazer essa divulgação. Então, verso 25. Então veio esse terrível resultado. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja dos seus irmãos. Olha que resultado terrível.
E vamos ver o verso 26. E disse, bendito seja. Olha, irmão, que diferença dessas duas letras. Bendito e maldito. Tem uma diferença muito grande. Tem uma distância muito grande. Então o comportamento de um, ou do mais novo, trouxe uma maldição. Mas o comportamento dos mais velhos, então já trouxe uma bênção. E, por outro lado também, os pais devem analisar bem o que vai falar com seus filhos. Analisar bem o que vai falar com seus filhos. Porque há um peso. E aquilo realmente pode se cumprir. E vou ler o verso 25, né, que nós estamos. 26. Obrigado. Então, 9, 26. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Só, e depois continua aqui no verso 27, mas só esse 26 aqui. Então, bendito seja, você seja abençoado. Isso estende para a família. Mas no caso daquela maldição também pode estender para um outro lado. Trazer um outro. Então os pais, é melhor buscar o perdão da parte do Senhor. Antes de expressar qualquer coisa. Não estou dizendo que Noé errou aqui da maneira que agiu, não. O erro foi quando realmente se embebedou ali, por toda aquela maneira. E o erro do filho também foi divulgar aquilo ali. Mas é necessário nós, primeiro, diante do Senhor. E outra coisa, irmãos, fazer ao contrário daquilo que os pais querem, isso não é honrar. Pelo contrário. Certo? Porque o Senhor colocou os pais ali, e Ele dá uma visão, eles têm uma visão mais ampla. E uma das minhas filhas casou, e eu não estava assim de acordo. Casou. Graças a Deus está caminhando, tudo bem. Mas antes falei, isso não vai dar certo. Mas eu vi uma palavra de um irmão que falou assim, tomara que você esteja errado e ela seja feliz, do que você está certo e ela sofrer. Porque são difíceis os pais errar nessa área, em muitas áreas. Mas se ele errar, é melhor que assim seja feliz. Mas é difícil errar. Mas precisa recorrer ao Senhor e liberar perdão, continuar amigo. Amigo? Você vai distanciar seu filho de você, sua filha de você? Precisa amá-lo. Porque errou, então você vai. É assim que o Senhor faz com a gente, não é? Mas somos aí, irmãos, todos nós, nessa caminhada, na trilha certa, que o Senhor nos colocou na trilha certa. E agora Ele quer nos encaminhar, nos direcionar a seguir por esse caminho que Ele mesmo abriu. E que Ele possa continuar nos ensinando acerca da família. Nosso convívio no dia a dia. Falando aqui para vocês, graças ao Senhor, maravilha, mas tem um convívio no dia a dia que a gente está aprendendo. E graças ao Senhor por isso. Acho que eu abençoo a todos, os jovens, aqueles que vão se casar, que o Senhor vos dê graça. Mas amém, irmãos. Ficamos aqui.